Uma coisa indiscutível sobre My Little Pony é que a Sunset Shimmer teve uma das melhores evoluções de personagem na franquia inteira, pois ela começou sendo a aluna revoltada da Celestia com sede de poder, e com o tempo ela admitiu seus erros e passou a ajudar outras pessoas com atitudes parecidas com as de quando ela era jovem. Como eu já comentei com vocês em outros vídeos, Equestria Girls tinha um potencial gigantesco para explorar melhor o universo em que essa franquia se passa, pois isso não aconteceu, já que com o tempo pararam de focar na história, e isso deixou muitas pontas soltas, mistérios e perguntas não respondidas, como por exemplo o paradeiro dos pais da Sunset Shimmer. Pois afinal, a filha deles fugiu para outra dimensão, mas eles nunca deram um sinal de vida sequer, tanto em My Little Pony quanto em Equestria Girls. Então os fãs tiveram que criar algumas teorias bem específicas para justificar a ausência deles. Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipeleal, e esse vídeo foi feito para tentar responder uma das maiores dúvidas que permaneceram mesmo depois do fim de Equestria Girls. Quem são os pais da Sunset Shimmer, ou o que pode ter acontecido com eles? As duas primeiras teorias, ambas envolvem a Princesa Celestia. Uma coisa que já ficou tão clara quanto a luz do dia, tanto no Equestria Girls quanto nos quadrinhos, é a relação que a Sunset Shimmer tinha com a Celestia, pois afinal elas eram bem próximas. E não é pra menos, antes da Sunset Shimmer fugir para a dimensão do espelho, ela era a pupila da Celestia. Tudo bem que depois de uns certos acontecimentos as duas se desentenderam e a Sunset Shimmer fugiu, mas no especial Amizade Esquecida, as duas fazem as pazes. E bom, alguns fãs teorizam de que talvez a Sunset Shimmer fosse filha da Celestia, já que ambas têm belas marcas envolvendo o sol. A Sunset Shimmer era a aprendiz da Celestia, mas nunca foi explicado como ou por que ela conseguiu conquistar isso. Seus pais nunca foram citados ou mencionados, e no filme Os Jogos da Amizade, quando a Sunset Shimmer absorve toda a magia das Meniciques humanas, ela acaba se transformando em um ser extremamente poderoso que lembra bastante um alicórnio. Tá, tudo bem, já expliquei a teoria, mas agora vamos por partes. Primeiro, a teoria se dispõe a explicar o porquê a Sunset Shimmer é filha da Celestia, mas nunca explica quem é o pai dela. Dá até pra forçar um pouco a barra falando que foi a Celestia quem criou a Sunset Shimmer no sentido literal da palavra, como se a Sunset fosse um ser totalmente novo criado pela Celestia, pra que ela pudesse realizar algum objetivo específico, mas isso é algo que eu tô elaborando agora. A teoria original não se propõe a explicar essa parte. Segundo, belas marcas não tem nada a ver com parentesco. Se for esse o caso, a Pinkie Pie, que tem uma bela marca de balões, é parente do Party Flavor, aquele pônei da Vila da Starlight. E terceiro, como eu já expliquei em vários vídeos, pôneis que não nasceram alicórnios, mas que eventualmente se transformaram em um, só conseguem isso graças à magia, ao contrário da crença popular do fandom de que isso é graças a mérito. E curiosamente, a Sunset Shimmer assume aquela forma de alicórnio durante os Jogos da Amizade, quando ela entrou em contato com muita magia. Sem falar que antes desse filme foi lançado a música Meu Passado Não É Hoje, onde a Sunset Shimmer assume uma transformação muito parecida com essa do filme, que curiosamente não tem um chifre. E lembrando que esse curta se passa antes dos acontecimentos do filme. E tem mais um fato que desconstrói essa teoria totalmente, já que num quadrinho especial de Natal de Equestria Girls lançado em 2014, a Sunset Shimmer menciona brevemente a sua família. E até onde sabemos, a Celestia não tem nenhum parente vivo ou conhecido além da Princesa Luna e do Blue Blood, que é um sobrinho muito distante. Então, se a Sunset Shimmer fosse uma parente tão próxima da Celestia, de que família ela está falando? Talvez seja a família do pai dela, mas a teoria não diz quem é o pai dela. E o principal e mais óbvio, não teria como ela esconder o fato de que ela tem uma filha. E é muito estranho não ter nenhum registro sobre essa conexão. Então não, essa teoria não faz tanto sentido assim. Eu acharia que seria um plot muito interessante se ela realmente fosse verdade, porque querendo ou não, ela se baseia em um conceito que não é ruim, mas as provas que sustentam essa teoria são. E como eu disse no início, são duas teorias em relação à Celestia. E a outra, que é um pouquinho mais acreditável, é de que a Celestia é a mãe adotiva da Sunset Shimmer.
E por mais que essa teoria não tenha tantas coisas para sustentá-la, ela ainda consegue fazer bem mais sentido do que a anterior. Só que tem um probleminha nessa teoria. Todo o conceito dela dá a entender de que talvez a Sansa Timmer fosse órfã. Só que aquela menção que a Sansa Timmer fez da sua família no quadrinho natalino, que eu mencionei no último tópico, dificulta um pouco a linha de raciocínio dessa teoria. Então temos 3 alternativas para justificar isso. Primeiro, a família da Sansa Timmer está viva, porém eles eram negligentes ou simplesmente ela não tinha uma boa relação com eles. Então quando ela começou a ser criada pela Celestia e fugiu para a dimensão do espelho, eles nem se importaram. Segundo, ela realmente era órfã, porém o resto da sua família, como tios, avós e etc, estavam vivos e ela tinha contato com eles. Ou terceira, ela realmente tinha uma família, mas alguma coisa aconteceu com a família da Sansa Timmer que fez ela ser adotada pela Celestia. E a última teoria é de que a Sansa Timmer é a irmã mais velha do Sunburst. Mas eu, particularmente, não vejo muita necessidade de me aprofundar nessa teoria. Porque além daquelas provas mais superficiais, do tipo as belas marcas são parecidas e a paleta de cores também, ela é muito especulativa. Ou seja, ela se baseia em possibilidades ao invés de coisas mostradas na própria série. Por exemplo, a teoria diz que a mãe do Sunburst é extremamente perfeccionista com o futuro do filho, porque ela se sente culpada por não conseguir prever a fuga da Sansa Timmer. É uma explicação muito boa, mas não tem provas. Mas a sua opinião também importa? O que você acha dessas teorias? Na sua cabeça alguma delas faz sentido? Ou então você lembra de algum detalhe tanto em My Little Pony quanto em Equestria Girl que pode sustentar essas teorias? Pode comentar à vontade porque eu leio todos os comentários. Muito obrigado aos membros do canal, vocês são demais e tchau, até os próximos vídeos!